Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal Liberty Pilates no YouTube. O objetivo do nosso canal é trazer temas importantes para o dia a dia do professor que já trabalha com o método Pilates ou gostaria de trabalhar. Se você gostou do nosso canal, se inscreva, compartilhe com seus amigos, ative o sininho e também curta os nossos vídeos. Como tema da aula de hoje, nós vamos trazer técnica, objetivos e execução do Cat Stretch no Mat Pilates e Estúdio Pilates. Para quem não conhece o exercício Cat Stretch, é o alongamento do gato, que no Pilates nós temos várias opções de fazer o alongamento do gato, tanto no Mat Pilates quanto no Estúdio Pilates. Na aula de hoje, nós vamos trazer como conteúdo a importância da articulação de coluna no método Pilates, qual que é o objetivo do Cat Stretch, ou seja, o alongamento do gato, e eu vou mostrar algumas opções de alongamento do gato, tanto no Mat Pilates quanto no Estúdio Pilates. Então, quando nós pensamos no método Pilates como um todo, ele tem um diferencial em comparação a outras técnicas. Ele se preocupa em articular, em mobilizar a coluna. De que forma que essa articulação de coluna acontece? Ela acontece interagindo ou com a cabeça, que está no ápice da coluna, ou com o quadril, que está lá embaixo na coluna. Então, para que eu consiga fazer uma mobilização completa da coluna, que é o que acontece no alongamento do gato, nós precisamos dessa interação, ou com a cabeça, através da flexão crânio-vertebral, que é quando a cabeça se movimenta em flexão ou em extensão nas duas primeiras vértebras cervicais, e sequencialmente eu vou fazer a flexão ou extensão da cervical, da coluna torácica, da coluna lombar e finalmente vou chegar no quadril. Então, para que eu consiga fazer essa articulação iniciando pela cabeça, eu vou iniciar pelo aceno. Para quem tem alguma dúvida em relação ao aceno, pode assistir a aula da semana passada, que foi sobre cervicalgia, e também tem uma aula de princípios biomecânicos do método Pilates. Então, quem não souber exatamente o que é o aceno, é só voltar lá atrás, ok? Então, eu tenho a opção tanto de iniciar com a flexão crânio-vertebral ou com a extensão crânio-vertebral, se essa articulação de coluna começar por cima. Se a articulação de coluna começar por baixo, que é o caso do round, que é tão falado no método Pilates original, eu vou ter uma interação com o quadril. Para que essa interação aconteça de forma segura, eu preciso ativar os glúteos para que a pelve possa fazer o rolamento no fêmur e que eu consiga fazer a extensão do quadril ou flexão e sequencialmente o movimento da pelve, coluna lombar, coluna torácica, coluna cervical e finalmente a cabeça. Então, sempre no método Pilates, essa articulação de coluna ela vai acontecer de forma sequenciada. O que isso significa? Cada uma das partes vai realizar o seu movimento e depois ela vai parar. Então, se eu vou começar a fazer uma flexão, eu vou iniciar pelo aceno, coluna cervical, e aí a coluna cervical já não vai mexer mais. Já vou para a coluna torácica e a torácica não vai movimentar mais. Eu vou mantendo o movimento de uma articulação da articulação de uma parte da coluna sequenciada a outra parte da coluna. Então, isso é bem importante da gente frisar. Sempre que eu faço a articulação de coluna, ela é de forma sequenciada e vai interagir com o quadril ou com a cabeça. Um dos exercícios mais conhecidos no método Pilates é o Cat Stretch, ou seja, o alongamento do gato, que reproduz o movimento do animal, que é a extensão de coluna, que um movimento de extensão completa da coluna, e aqui um movimento de flexão da coluna, que é o gato arrepiado. Então, o objetivo do Cat Stretch é mobilizar a coluna, é articular a coluna sequencialmente,
Sempre que eu faço essa articulação de coluna, quando eu estou pensando no cat stretch, eu estou pensando em uma articulação de coluna em flexão e extensão. Então, só no plano sagital. Então, quando eu faço essa articulação de coluna no plano sagital, que eu vou usar flexão e extensão, eu vou ter a cadeia posterior se opondo à cadeia anterior. Então, eu tenho todos os músculos que estão aqui na parte de trás da coluna, que vão agir de forma excêntrica, né, na flexão de coluna e de forma concêntrica no movimento de extensão da coluna. Se eu estiver empurrando uma carga, né, eu vou estar ativando mais a cadeia anterior, né? Isso acontece nos equipamentos. Então, quando eu estou empurrando uma carga para fazer o movimento, eu estou ativando a cadeia anterior concentricamente e excentricamente para retornar. Então, sempre eu vou estar trabalhando essa oposição da cadeia anterior com a cadeia posterior. Futuramente, nós vamos colocar uma aula aqui também de outros planos, como o plano frontal, que são as inclinações laterais, e o plano transverso, que são as torções e rotações. Então, o cat stretch no mat pilates, né, o alongamento do gato, ele começa em uma posição que talvez seja um limitador para algumas pessoas, porque eu estou aqui apoiada nos joelhos, né, e nas mãos. Então, eu tenho que dividir o peso entre as mãos e os joelhos. Eu não posso jogar o peso mais para frente ou mais para trás durante a execução do movimento. Para que ocorra essa descarga de peso aqui nos membros superiores, é importante que os cotovelos estejam destravados, então o olecrano vai ficar viradinho para o lado, né? E que eu mantenha uma boa ativação do antebraço, para que eu consiga ter uma boa estabilidade aqui das escápulas na minha coluna torácica. Então, para iniciar o movimento, eu vou estar com a pelve em alinhamento neutro. Notem que eu mantenho aqui a posição da lordose lombar, né? E da coluna cervical e torácica mantendo esse alinhamento, né? Uma das coisas que acontecem nesse movimento, comum de acontecer, são os alunos desabarem a cabeça aqui para baixo ou não estabilizarem a escápula como deve ser estabilizada. Uma boa ativação aqui de serrátil e de membros superiores. Então, vamos visualizar aqui o movimento. Eu vou inspirar para preparar e soltar o ar iniciando pelo centro a articulação da coluna. Então, eu estou iniciando o movimento pelo abdômen. Então, inspira, prepara, solta o ar, faz a flexão da coluna, interage com o quadril e com a cabeça ao mesmo tempo. Então, olha só, inspira, solta o ar, arredonda as costas, ativa os glúteos e solta a cabeça e retorna aqui à posição inicial, voltando até o alinhamento neutro da coluna. Então, essa opção do cat stretch é iniciando pelo centro a articulação de coluna. Essa articulação é o ideal para começar a ensinar um aluno. Então, o aluno iniciante, quando começa pelo meio, arrepiando, aí o movimento de arrepiar o gato, fica muito mais fácil do que sequenciar o movimento, começando pelo quadril ou pela cabeça, que é o que nós vamos ver agora a seguir. Então, no próximo aqui, nós vamos fazer a articulação de coluna, iniciando pelo quadril. Então, olha só, notem que a posição inicial é a mesma, e eu vou começar pela contração dos glúteos e sequencialmente a coluna lombar, coluna torácica e cabeça. E retorna à posição inicial. Notem que sempre para retornar na posição inicial, eu penso num alongamento axial tanto do quadril quanto da cabeça. Eu penso em crescer nas duas direções. Tem a possibilidade de voltar somente pelo quadril ou voltar somente pela cabeça. Mas a tensão na musculatura paravertebral superficial é muito grande. Então, eu procuro sempre retornar pelo meio, tá? Retornar
pelo meio e chegar ao final, às extremidades. Vou passar aqui mais uma vez, ó. Então, começa pelo quadril, contrai os glúteos, sequencialmente, coluna lombar, torácica e cervical, e retorna à posição inicial. Então, inspira, prepara, solta o ar, arredonda as costas, inspira, fica, solta o ar e retorna à posição inicial. E eu tenho a opção também de iniciar o movimento pela coluna cervical. Então, eu vou começar agora pela cabeça. Faz a flexão da coluna da cabeça, coluna cervical, coluna torácica e lombar e quadril. Notem que vai chegando uma coisa de cada vez, de forma sequenciada, até retornar à posição inicial. Vou passar mais uma vez aqui, ó. Inspira, solta o ar, cabeça, coluna cervical, arrepiou o gato e retorna, como eu falei anteriormente, pelas duas extremidades. Tá? Vai retornando e voltando à posição inicial, para que a gente tenha uma maior mobilidade da coluna sem uma hiperativação aqui da musculatura paravertebral superficial. Indo agora para os exercícios do estúdio, né, nós vamos começar pelo alongamento do gato na cadeira, né, o cat stretch, então de frente para a cadeira. Se vocês notarem aqui, a cadeira está com uma mola somente. Então, com uma mola pesada no topo. Então, o pedal vai estar leve, né? Quando eu faço esse movimento completo, eu estou fazendo o ritmo lombopélvico. Quem quiser, tem uma aula. Quem quiser assistir, revisar esse ritmo lombopélvico, tem uma aula anterior a essa. É só olhar lá no nosso canal e assistir para relembrar tudo que envolve o ritmo lombopélvico. Então, eu vou começar pela cabeça, coluna cervical e vou fazer a flexão completa do tronco à frente. Então, vamos lá. Eu vou inspirar para preparar, solto o ar, cabeça, coluna cervical, coluna torácica, coluna lombar e quadril. Empurro o pedal. Inspiro parada, solto o ar e volta, ativando os glúteos, depois os paravertebrais até retornar à posição inicial. Então, é importante a cabeça estar bem solta aqui na frente. Vou voltar aqui do início. Vamos lá, inspira, solta o ar, cabeça, coluna cervical, coluna torácica, lombar, quadril, cheguei até a posição final. Quando eu cheguei nessa posição final, eu tenho que estar com o tronco completamente fletido e solto à frente, a cabeça solta, apontando o topo da cabeça para o chão. E eu vou ter uma transferência do peso para o calcanhar para que eu consiga executar esse movimento. Então, se eu ficar com o peso à frente nos pés, eu vou ter uma tendência a desequilibrar para frente. É a mesma coisa se a gente encostar na parede, não tem como você descer e fazer essa ação de levar as mãos ao chão. Então, você vai cair com a cabeça no chão. Então, é mais funcional deixar com que os alunos transfiram o peso um pouquinho atrás para poder realizar essa flexão completa da coluna em pé. Vou voltar aqui do início para a gente prestar atenção nessa transferência do peso. Então, notem que o peso vai um pouquinho para o calcanhar, vai transferindo lá para trás. Quando chega, eu faço uma contração e volto até chegar à posição inicial novamente. Agora eu vou passar duas variações desse gato, que primeiro vai ficar e fazer só os pulsos lá embaixo e depois tem uma extensão da coluna para voltar à posição inicial. Então, vamos ver essas duas opções. Desce sequencialmente, empurra o pedal, flete e volta, flete e volta. Agora eu posso voltar um pouquinho o pedal, alongar a coluna como se fosse uma mesinha e voltar à posição lá embaixo. Então, retorna. Notem que eu destravo um pouquinho os joelhos para conseguir chegar até o alinhamento neutro da pelve. Então, eu vou repetir essas duas variações aqui para que vocês possam
visualizar bem mesmo. Então, olha só, eu vou começar pela cabeça, coluna cervical, coluna torácica, braços apoiam no pedal e empurram para baixo. Volta contraindo o abdômen e glúteo e depois paravertebrais. A próxima opção, eu vou empurrar o pedal e vou fazer um pulso, né? Subo e retorno de novo. Subo arredondando mais as costas e retorno de novo. Posso deixar o pedal voltar um pouquinho e fazer a extensão aqui da coluna, flexionando um pouquinho os joelhos, para que eu consiga ter uma melhor amplitude, né, da pelve em alinhamento neutro, e retorno à posição inicial, lembrando a importância de contrair os glúteos antes dos paravertebrais para retornar à posição ereta. Então, esse é o gato de frente na cadeira. Eu tenho uma opção, né, de fazer o gato por trás da cadeira, que essa opção não é uma opção muito boa para mim. Notem que eu tive que colocar um apoio, né, porque eu não, é uma opção que é melhor para pessoas mais altas e que quando vão flexionar a coluna dão uma despencadinha. Então, quando a gente quer alongar, né, deixar a posição um pouco mais alongada da coluna, para alunos que tendem a dar uma despencadinha, né, eu saio de trás da cadeira. Né? Então, para pessoas mais baixas, tem que colocar um apoio para que consiga alcançar o pedal. Vamos lá. Então, inspira, prepara, solta o ar iniciando pela cabeça, alcança o pedal e empurra. Eu nem consigo empurrar muito porque falta tamanho, né? E volta sequencialmente até o alinhamento neutro. Então, inspira, solta o ar, enrola. Então, aqui é bom para quem despenca muito a coluna, tem uma flexão excessiva, né, da coluna lombar ou da coluna torácica. Então, eu consigo fazer um movimento um pouco mais alongado de articulação da coluna. É importante lembrar que aqui, como eu falei no início, está com uma mola somente. Se eu quiser que o aluno faça força para flexionar a coluna, é importante aumentar um pouquinho a mola. Então, vai depender muito do objetivo. O que eu quero trabalhar? Os músculos que fazem a flexão da coluna ou eu quero trabalhar uma excêntrica da cadeia posterior? Então, pensando nisso, eu vou colocar mais ou menos carga na hora da realização do gato de pé na cadeira, tanto de frente para o pedal quanto atrás da cadeira. Um exercício bem semelhante, né, no Cadillac, é um gato que vai fazer esse alongamento da coluna aqui. Aqui eu tenho uma amplitude maior da articulação de ombro, que lá na cadeira ficou para baixo o braço, né? Agora aqui vai ter uma amplitude maior da articulação do ombro e também da extensão da coluna torácica. Então, a barra de empurrar vai estar do lado de fora do Cadillac com uma mola de cima. Então, inspira, prepara, solta o ar, empurra primeiro a barra, vai articulando a coluna, né? Pode destravar os joelhos e notem que aqui o movimento, né, da articulação de ombro e da coluna torácica tem uma amplitude maior do que no alongamento do gato na cadeira, tanto em uma posição quanto em outra. E aqui eu estou em pé, então eu estou descarregando o peso nos pés, tem uma menor compressão aí na coluna lombar, né? E eu consigo fazer essa mobilização completa da coluna, né? Com os ombros completamente em flexão, estendendo um pouquinho mais a coluna torácica, então, nesse movimento no Cadillac. Inspira, prepara, solta o ar, empurra primeiro a barra, articula a coluna, chega até a posição que eu brinco com os alunos, que é a posição da mesinha, e volta articulando a coluna até o alinhamento, até a posição inicial. Eu tenho a opção também de fazer o gato ajoelhado no Cadillac. Só que esse gato ajoelhado,
é importante lembrar que o quadril não pode ir para trás, então eu não posso sentar nos pés enquanto eu vou fazer o movimento. Antes de falar desse alongamento do gato, eu vou voltar aqui, que eu não mencionei uma coisa muito importante. Quando eu faço, né, segurando a barra de empurrar, seja do lado de fora do Cadillac ou do lado de dentro, essa barra de empurrar, ela pode vir somente até alinhar com os postes verticais. A barra de empurrar, ela não pode passar. Isso por conta da segurança do nosso aluno. Porque como a trajetória angular da barra pode ser, tem alguns equipamentos que a hora que passa aqui do poste vertical, a barra vira de uma vez. Ou o aluno vai lá para frente. Então, é importante lembrar que a barra pode, no máximo, alinhar com os postes verticais. Então, aqui, ajoelhado no Cadillac, a mesma coisa, uma mola, eu vou inspirar para preparar, soltar o ar, começa empurrando a barra, articulando a coluna, chega até a extensão completa da coluna e volta articulando sem deixar sentar o quadril lá no pé, tá? Sem flexionar o quadril, ou flexionando o mínimo possível. Então, olha a barra como ela vem só até o máximo encontrar aqui com os postes verticais. É muito importante para a segurança do aluno, senão o aluno vai e cai lá para fora do Cadillac. Então, é importante sempre frisar que a barra pode, no máximo, encontrar aqui com os postes verticais. O próximo gato, aqui voltando para a cadeira agora, ele é um pouco mais difícil porque eu estou de lado, né? Então, eu estou aqui numa posição antero-posterior, que já exige um pouquinho mais aqui de equilíbrio, e eu vou empurrar o pedal com uma mão só. Então, eu vou inspirar para preparar e expirar, articulando a coluna, eu encontro o pedal e empurro o pedal e simultaneamente eu vou fazer a extensão do ombro. Essa extensão do ombro, ela é importante para me ajudar a posicionar a pelve alinhada lá para frente. Porque se eu não subir o braço, a tendência é rodar a pelve na direção do pedal que eu estou empurrando. Então, é importante essa extensão do ombro durante a flexão completa aqui da coluna. Aí, puxa o ar e retorna até a posição inicial. Então, inspira para preparar, solta o ar, enrola, articulando a coluna e fazendo simultaneamente a extensão de ombro para manter a pelve melhor alinhada. Então, aqui já envolve um pouco mais de domínio, de estabilidade, né? Então, eu tenho que, uma progressão didática seria iniciar a mobilização de coluna no mat primeiro, começando pelo centro, para depois ir para a cadeira, depois para o Cadillac em pé, fora da cadeira, para depois fazer ajoelhado e ir com, acionando ao exercício a dificuldade aos poucos, de acordo com os equipamentos. E por fim, né, o gato ajoelhado na cadeira, né? Notem que aqui eu tenho que colocar um pouco mais de mola, porque o pedal ele tem que segurar o peso do meu tronco. Então, se eu deixar o pedal muito leve, né, quando descer, eu vou de cabeça lá para baixo. Então, é um exercício que o professor tem que estar do lado do aluno o tempo inteiro. O gato ajoelhado na cadeira é um movimento muito instável. Então, é importante que o professor acompanhe de perto, né, a execução do seu aluno. Existe também uma opção do professor segurar os pés do aluno aqui fora. Se vocês prestarem atenção durante a execução, vocês vão ver que o tempo todo eu fico aqui meio que dando uma desequilibrada enquanto faço a flexão, tentando não flexionar muito o quadril, ou o mínimo possível. Então, inspira, prepara, solta o ar, articula, né, encontra o pedal, empurra, estende a coluna e volta articulando pelo quadril
até chegar à posição inicial. Então, no gato da cadeira, provavelmente vai precisar flexionar um pouquinho o quadril, tanto para descer quanto para subir, ou o professor ensinar, né, os pés do aluno durante esse movimento. Né? Então, uma coisa importante para falar sobre o gato, né, é uma mobilização de coluna, é um exercício que é importante para todo mundo, mas para pessoas que têm, por exemplo, um padrão mais extensor, é bem importante. É o meu exemplo, por exemplo, vocês observaram aqui durante o gato que a minha mobilidade em flexão ela é reduzida. Eu não tenho muita mobilidade em flexão. Até nesse dia aqui que eu gravei os exercícios, eu estava com uma torcicolo e um espasmo gigante de paravertebral. Então, eu estava toda dura, eu não sei nem como eu consegui gravar, mas o exercício está mais durinho. Então, o meu padrão, ele é mais extensor. Então, a flexão de coluna, os gatos, para o meu padrão, é muito bem-vindo. Já uma pessoa que já tem um padrão mais fletido, mais flexionado, mais desabado, eu tenho que cuidar um pouquinho da prescrição do gato para esse aluno, né? Porque ele precisa mais da extensão da coluna, né? Então a gente pode brincar um pouquinho com essa questão da prescrição do movimento, dependendo do padrão postural do nosso aluno, ok? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de gato, de alongamento do gato, do Cat Stretch, no Mat Pilates e no Estúdio Pilates. Revisem as aulas de ritmo lombopélvico, princípios biomecânicos, cervicalgia, que vão falar sobre essa interação da articulação de coluna. Então, para quem gostou, deixe o seu like aí no nosso vídeo e compartilhe com seus amigos. Uma boa semana a todos!